Olá a todos meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que nosso Deus nos envia no dia de hoje. E ela se encontra aqui no livro de Colossenses, o capítulo 3 e o versículo 12, que vai dizer assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas, de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Aqui está falando para nos revestirmos das coisas que são de Deus, né? Das coisas que são do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo. Todos aqueles que são escolhidos de Deus, que são pessoas que andam com Deus, devem se revestir dos frutos do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:22 vai falar sobre esses frutos, né? A mansidão, a paz, o amor, a longanimidade, a benignidade. Então nós cristãos devemos ter os frutos do Espírito Santo em nossas vidas. A gente deve viver mais pelo Espírito do que pela carne. A gente deve dar lugar mais ao Espírito Santo de Deus, nos revestir das coisas que o nosso Deus quer para nós, não o que a nossa carne quer, porque se a gente for fazer a vontade da nossa carne, a gente vai desagradar a Deus. A gente tem que buscar mais e mais as coisas que são de Deus, as coisas que são do alto, né? Tanto que o título do capítulo é Pensai nas coisas que são de cima. Nós devemos buscar mais as coisas que são dos céus, dos reinos de Deus, do que as coisas aqui da terra, porque nós somos eternos. E quem é escolhido, quem vive para Deus, vai viver eternamente com Ele. E quem é de Deus vai ter esse desejo no coração. Então nós devemos nos revestir das coisas de Deus. Nós devemos nos revestir dos frutos do Santo Espírito, para que a gente venha ser cada dia mais parecido com Cristo, para que a gente venha ter o caráter de Cristo sobre as nossas vidas, né? Porque quando a gente se entrega a Ele, a gente vai ter esse desejo de querer ser parecido com Ele, de querer fazer a vontade dEle. Porque se a gente for fazer a vontade da carne, nós vamos desagradar a Deus. Nós vamos viver só pelo que a gente quer, não o que Deus quer para nós. E fazer a vontade de Deus é sempre melhor, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que ele tem para nós é bem melhor do que a gente possa imaginar, é bem melhor do que o que nós temos para nós mesmos, porque nós não sabemos o que é bom para nós. É igual um pai com o filho, ele sempre sabe o que é melhor para o seu filho, por isso que ele sempre aconselha os seus filhos, né, os pais, né, sempre aconselha os seus filhos, porque ele sabe o que é melhor para eles. Assim é Deus conosco, ele deixa conselhos e ensinamentos na sua palavra para que a gente viva de acordo com o que ela nos ensina, porque ele quer sempre o melhor para nós. Nós é que somos errantes, nós é que sempre procuramos o caminho errado, o caminho mais difícil, o caminho mais pesado de se seguir, que é sempre o caminho da carne. Mas ele quer que nós vivamos o caminho do Espírito Santo, que a gente busque a ajuda dele, busque a ajuda do alto, busque a ajuda do céu. Viva para agradar a ele, para que a gente possa receber as bênçãos do céu, né? Galardão de Deus, e que a gente venha trilhar os caminhos do Senhor com mansidão, amor, alegria, paz. Tem pessoas que são muito bravas, né? Que não tem controle próprio, mas depois que se converte a Cristo, recebe esses frutos no coração, porque ela começa a buscar a Deus, buscar mais a Deus, e quanto mais vai buscando, Deus vai transformando, Deus vai moldando o caráter dessas pessoas, né? E se revestir quer dizer mais se revestir das coisas espirituais, das coisas boas. Então nosso caráter vai ser transformado, nós vamos se revestir de um bom caráter, a gente vai querer fazer coisas boas. Não tem como você viver para Cristo e você não querer o bem do próximo, não tem como você viver para Cristo
e você não querer ajudar as pessoas, você não ter amor no coração, porque o Evangelho é amor, Jesus Cristo é amor, foi por amor que Ele morreu por nós, foi por amor que Ele derramou o seu sangue naquela cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, o cristão deve ter amor no coração, deve ter alegria, deve ter paz, porque nós devemos transmitir para as outras pessoas a essência de Cristo sobre nós. Então, se ainda tem cristão que não foi transformado e não vive dessa forma, ela precisa ter um encontro real com Deus. Claro que não é assim de uma hora para outra, tem pessoas que demoram muito tempo para Deus ir moldando o caráter delas, para Deus ir transformando, né? O apóstolo Pedro mesmo foi ele andou lado a lado com Cristo, né? Mas ele precisava ser moldado, ele precisava ser transformado. É assim a nossa vida com Cristo. A gente entrega a nossa vida ele vai nos moldando dia após dia. E para isso depende de nós também. Nós devemos buscá-lo, nós devemos dedicar a buscar a Deus. Não adianta a gente dizer que aceitou a Cristo, que vive para Ele, mas não faz nada para isso, né? Não busca, não ora, não lê a palavra, não jejua, não se consagra, não se afasta das coisas do mundo, só vive com pessoas que são do mundo, só vive com pessoas que não têm o mesmo caminho para seguir, né? Uma pessoa assim dificilmente vai ser transformada. Uma pessoa assim dificilmente vai ser cheia do Espírito de Deus, cheia dos frutos do Espírito, porque ela não está fazendo nada para buscar a Deus, ela não está fazendo nada para ser transformada, ela vive ainda com as raízes no mundo, com o pé no mundo, né? Não deixa as coisas de lado. Quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, ele vai sempre nos conduzir para as coisas de Deus. A gente vai sentir sempre o desejo de querer mais e mais e mais de Deus, de buscar, de querer conhecer, de querer saber a Deus, sobre Deus, de querer saber o que Ele quer para nós. Quando nós estamos com Cristo, o maior desejo que nós temos é querer saber o que Deus quer para nossas vidas, qual o caminho que Ele quer que a gente trilhe, porque a gente quer viver em obediência. E isso é amor, isso é temor de Deus. Quando a gente teme a Deus, a gente vai querer fazer a vontade dEle, os desejos dEle. E isso é o Espírito Santo se movendo em nós, é o Espírito Santo nos moldando. Então, pessoas que se convertem a Cristo e não têm esses desejos, vivem a sua vida normalmente, mas só falam que é de Cristo, só falam que aceitaram a Cristo, só falam que é de Deus, que ama Ele, mas não mudou em nada, continua do mesmo jeito. Essa pessoa ainda não teve um encontro com Cristo, porque quando a gente tem, a nossa vida é transformada. Não tem como ter um encontro com Cristo e viver da mesma forma. Não tem, não existe isso. Todo mundo que entrega a sua vida a Jesus é transformado. Todo mundo que entrega a sua vida a Cristo tem uma vida moldada por Ele, porque o Espírito Santo passa a habitar em nós. E todas aquelas coisas que a gente gostava antes, das coisas do mundo, do velho homem, são arrancadas. Nós nos transformamos numa nova pessoa, numa nova criatura de Deus. Nós passamos, na verdade, de criatura para filhos, né? Porque antes nós éramos criatura, porque todo mundo é criação de Deus, todos são criados por Ele. Mas filhos de Deus são aqueles que recebem a Cristo, que entregam sua vida a Ele e têm a sua vida transformada, porque Deus vai transformar. Não tem como viver para Cristo e viver da mesma forma. Não tem como. A pessoa é transformada, a pessoa é mudada, a pessoa tem o desejo de querer mais de Deus, de ser transformada por Ele, de querer conhecer a Ele. Por isso que tem muitas pessoas que dizem, depois que essa pessoa se converteu, virou uma religiosa, um fanático. E isso não é verdade. Nós somos transformados por Deus. Uma pessoa religiosa é aquela pessoa que quer viver regras. Ela não quer viver o que Deus ensina. Ela quer viver apenas regras. Mas uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que é transformada por Cristo, ela vai querer obedecer a palavra. Ela vai querer viver os ensinamentos de Deus. Pois mais vale agradar a Deus do que ao mundo. Então nós devemos se dedicar a buscar cada vez mais e mais as coisas do alto, as coisas do céu, as coisas do que Deus quer para nós, porque é lá que nós vamos viver a eternidade. Se a gente vive para Cristo aqui na terra, nós somos apenas peregrinos.
um dia nós vamos voltar para o nosso lar. Um dia nós vamos voltar para a nossa pátria celestial, para o reino dos céus, viver com o nosso Deus. Mas para isso nós devemos buscá-lo de todo o coração e viver para Ele, né? Viver a nossa vida de dedicação ao nosso Deus, nos aprofundando, nos derramando cada vez mais na presença dEle, buscando a Ele cada vez mais, tendo os frutos do Espírito em nós, para que a gente tenha o caráter de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E fique que eu vou orar por você. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Pai, por essa palavra poderosa, Pai amado, que a gente possa viver de acordo com a Tua vontade, que a gente venha se revestir do Teu Espírito Santo, Pai amado, todos os dias, que a gente venha Te buscar sempre em primeiro lugar, que a gente venha dar louvor e glória somente a Ti, Pai amado, que a gente viva aqui na terra, mas com o pensamento no céu, com o pensamento nas coisas que são do alto, tudo isso para o Teu louvor, para a Tua glória, que o Senhor venha nos abençoar todos os dias com a Tua presença, com os frutos do Espírito Santo. Venha nos revestir, Pai amado, pois nós precisamos e somos dependentes de Ti. Que o Senhor visite a cada pessoa que está passando aqui agora, levando a paz, a alegria, o amor ao coração de cada uma, levando cura, levando proteção, levando livramento. Que o Senhor nos proteja e nos livre de todo o mal, nós, a nossa casa e os nossos. Que o Senhor venha atender o clamor dessas pessoas que estão clamando a Ti dia e noite, Pai amado. Que o Senhor venha abençoar o ventre dessa mulher que está ouvindo essa oração agora e não pode ter filho. O Senhor é o Deus que faz o impossível, como o Senhor fez com Sara, como o Senhor fez com Raquel, como o Senhor fez com Ana. Faz na vida dessa mulher, Pai amado, unge e abençoa o ventre dela para que ela possa gerar e ela possa ter os filhos dela, Pai amado, e glorificar o Teu nome e que ela venha criar os filhos dela para o Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor venha abrir portas de emprego, que o Senhor venha trazer paz aos lares, harmonia, que o Senhor venha libertar as pessoas que estão cativas e presas nos vícios, Pai amado. Só o Senhor tem poder para isso. Oh, Pai amado, que o Senhor venha libertar essas pessoas da ansiedade, da depressão, da crise do pânico, da angústia. O Senhor é um Deus poderoso e conhece o coração de cada pessoa. Que o Senhor venha levar a alegria e a paz e a vida para a vida dessas pessoas novamente, Pai amado. Que o Senhor venha nos guardar, como o Senhor fala nas Tuas palavras, Pai, e nos livrar de todo o mal. Eu te peço e te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.